Oi, oi! Cacau ali com nós. Antes de mais, eu queria agradecer o tempo, presença e energia ali nas oficinas de criação. Nós também cria nosso queijo vegetal de castanha de caju. Então, eu fico tão contente com o interesse de estar ali, de aprender, de troca, partilha ideias e novos hábitos alimentares. Mas que nas oficinas também funciona. Junto com aquele vídeo ali, que é link para aquele vídeo ali que você mostrou tudo, você tenta mostrar passo a passo de maneira de fazer nosso queijo, de forma mais detalhada que consiga. E nós também temos também um e-book, um livrinho digital, onde quem sabemos trazer algumas curiosidades, medidas que nós sabemos usar, material que nós sabemos usar, algumas fotos também. Então, está tudo disponibilizado para você. Mas lógico, se fica alguma dúvida, que você pensa 2 vezes antes de contactar comigo. Então, eu espero que eu estou super animado para não fazer nosso queijo. Então, para não começar hoje de zero, se não põe no e-book, que é aquele nosso início do nosso processo de dia zero. Um princípio pode facilitar nosso cronograma. Então, começa hoje nosso ponto de partida. Então, fazer nosso probiótico. Probiótico, fala um bocadinho mais dele lá no nosso e-book. É um conjunto de organismos vivos que está ajudando a manter equilíbrio na nossa microbiota intestinal. Provavelmente já teve algum contato ou conche probiótico cima kefir, se já costuma tomar kefir, kombucha, que te ajuda no funcionamento intestinal. É para modo tem que os organismos vivos, que as bactérias vivas, que te ajudam a manter equilíbrio intestinal. Só que como você trabalha com probióticos, é bom, é fundamental, aliás, que não tenha todo o nosso material limpo de melhor maneira possível. E é por isso que não dá preferência a usar vidros e aço inoxidável no nosso processo. Então, hoje, por exemplo, para fazer nossa germinação de quinoa, nós sabemos usar um frasco de vidro. Depois de lavar com detergente, você pode pôr dentro de uma panela com água fervente. Assim como aquele tule também, que nós também usa para tapar a boca daquele frasco. Aquele elástico já nunca usa na água fervente para modo comer borracha, mas mim gosta, minha dica, eu gosto de usar aqueles elásticos de dinheiro. Como esse tem tecido, é tipo elástico de cabelo, alguma coisa assim, é mais fácil, é mais higiênico, por assim dizer. Não pode lavar simplesmente com detergente e usá-lo, ok? Então, não vem espiar nosso material que nós usa hoje para nosso processo de germinação de nossa quinoa. Material que nós usa hoje para o processo de germinação de nossa quinoa é um frasco de vidro boca largo, um pedaço de tecido frado tipo tule, elástico para não prender nosso tule no nosso frasco, e nosso grão principal para esse probiótico, para fazer nosso rejuvenaque, que é nosso quinoa. Nós sabemos que começa nosso processo de germinação durante a noite. Não gosta de fazer de noite, para aquele momento que nosso grão fica, que não está pensando que está sem vida, mas esse ali só dormido. Então, enquanto nós não estamos dormindo, ele está acorda, ganha vida, na hora que estiver em contato com a água e com o ar. Por isso que é importante não ter aquele tecido de tule, para poder deixar aquele processo respira. Então, ali não tem mais ou menos 100 gramas. E sabemos passar para aquele frasco de vidro. Antes de não pôr água para germinar, não sabemos fichar, que é para poder lavar. É importante, é bom que não tenha um quinoa de qualidade, às vezes não espia assim, aquele quinoa que está lá há muito tempo, não espia a validade, se dia que está lá na prateleira há muito tempo, quanto mais fresco estiver, melhor.
Então já tem frasco fechado. Em vez de passar para uma peneira, naquele processo de lavagem, então costuma fazer limé. Então também lavar em água corrente. Então fica pôr água e trai uns 3 vezes mais ou menos. Enchil, balança um bocadinho. E escorrega. Que ele é para ser rápido e prático. Simão fanhoso para que tem que usar aquele peneira. Pronto. Gosto que já não tem nosso quinoa lavado. Não sabemos pôr água para poder germinar. Aquela água que fica a noite inteira, de manhã de cedo, naquele processo de desperta para a vida, germina. Água que não sabemos pôr gosse, para lavagem foi água de torneira, mas água que não sabemos pôr gosse é aquele melhor água que não tiver, água que não está bebe, que não está trazendo vida. Então, ali não sabemos usar a água que não está usando ali na casa para beber. Que tem quantidade certa nesse primeiro processo de germinação, quantidade de água que até importa. Só deixa lá. Chantra, aquele tule, só para uma sacudilha para mode. Durante aquele peneira, alguns grãos de quinoa ficam nela. Então você vai entrar de novo. Tem atenção se tudo grãozinho está na água, se fica no frasco, naquela parte seco. E não te torna pó e gosto, não te deixa num canto descansado. Tá germina. E já que no processo de germinação essa tá volta-se vida, não deixa ele num canto, não está lida com energias, então não deixa ele num canto descansado, que nunca tem que ficar mexendo toda hora, no junto, se você tem cristais, usa os cristais que bota cristal de amor, de prosperidade, de saúde, de limpeza, purificação, aquele que você quiser, no cantinho, mais sossegado e mais sabe de casa, ok? Gosto que já não tem nosso quinoa lá quietinho, tá descansa, tá inicia esse processo de germinação, nós também já não podemos descansar, que é para não poder dar aquele tempo de 8 a 12 horas que tá fazendo esse processo. E aí, o Zé Coacha de que nossa primeira etapa ali, está tranquilo, né? Mas se tiver alguma dúvida, que eu vou deixar de comenta ou manda mensagem, está à vontade para não trocar ideia e junto no te lá. Então não vai descansar que é para amanhã cedo não vem o aqui nós vamos testar. Bom dia! Não te espera amanhã as manches direito, cima nosso quinoa que esteve tá germina, tá ganha vida, mas nós também não germina, mas não regenera durante a noite. Hoje nós sabemos para nós de ao primeiro dia do nosso processo. Chão mostra-nos ali, mostra aquele quinoa que não deixa na água, fica, chão possível para trás, essa é uma noiva. E, olha, tá, aumenta praticamente de tamanho. E que ali, cima está falando no Brasil, quem sabe faz ao vivo. Normalmente, como quando quem está fazendo, não está fazendo sem medida certa, então, aquele não é medida de hoje que não está fazendo. Então, aquele 100 gramas para fazer curso não tem que ter medidas certas, né? Então, por isso, sugere 100 gramas. Mas, pelos vistos, 100 gramas ali naquele frasco ali de meio litro, o frasco tem 500 ml. 100 gramas fica cheio demais para ele, para mostrar muito bem olha na boa e-book. Na próxima etapa, que é fermentação, ali sim não também tem medida de água e não tem que ter respeito àquela medida. Então, se não tiver X tamanho de quinoa, por exemplo, nesse caso ele tem 3 dedos de quinoa, nós sabemos pôr mais 2 dedos de água, então ficava mais ou menos ali, que cada cabe naquele frasco ali. Não tem 2 possibilidades, ou mudar para um frasco mais grande, ou diminuir, trazer um bocadinho. Para aquela quantidade de castanha de caju que nós também usa, que é 400 gramas,
aquele frasco ali de água tá dá, como é aquele que está acostumado a fazer. Então, na minha casa, o que ele tem que saber fazer é reduzir. Aquele que eu pode fazer, eu uso que tinha 50 gramas de quinoa, por exemplo, em vez de 100. Que aqui no polo seco, ele fica mais ou menos um dedinho ali. Aí aqui vou molhar de noite para germina, ele dobra de tamanho e aí tá aqui tudo dentro do frasco, ok? Então, não vamos para a nossa segunda etapa. Então, para começar a nossa segunda etapa, não sabemos desprezar aquela água ali, não sabemos tirar fora. Mim gosta de usar aquele tule ali para me ajudar tipo um peneira. Então, não sabemos tirar aquela água de germinação tudo. Você pode usar aquele quinoa, caso você traga parte dela. Ou pode usá-lo para fazer alguma outra coisa, tipo papa. Se uma papa de aveia serve para amanhã, aproveita-se para amanhã. Vou fazer um papa de quinoa. Pode pôr algum leite vegetal ou leite normal, conforme aquele que você usa. E frutos secos, banana, mel. Vai ficar sabinha e super energético e nutritivo. Bom, já não trago aquela água, gostam de saber diminuir a metade, então mostrando como é que fica, já. Então, gosto que já tra tudo aquela água de germinação que estava naquele frasco de quinoa e também já diminuir o tamanho, deixa ele com mais ou menos que está 2 dedos e dele já germinado, não sabemos pôr nos água, gosta para fermenta e se não falar ali nessa etapa de fermentação, a água é importante, quantidade de água é importante e assim como qualidade também. Então, mesma coisa, água que não está bebe, que é mais limpo, mais purificado, mais potável possível. Lembra-nos também, produz nos probióticos, nos organismos vivos. Então, quanto mais limpo, melhor. Também põe para aquela quantidade que não tem ali, 2 dedos mais ou menos de quinoa, também acrescenta mais 2 riba dele de água. Então a água também fica mais ou menos ali, nessa altura. Se você tivesse 1 dedo de quinoa, você pôr mais 2 dedos de água. E assim funciona aquela quantidade. Se você tivesse 3 dedos, você pôr mais 3 de água. Ok? Então já está ali 2, 4, 6. É normal ter que medida que é tanto assim, tipo quanto mililitro, é que é tão exato e que ali, por isso que não está no laboratório, por isso que não está ali experimenta, cria, é normal boa, mas às vezes caso a água fica um bocadinho menos, vou rejuvelar que conseguir fazer mais rápido, está pronto mais rápido, ainda mais se está num lugar quente e ela fica mais concentrado, mais forte. E se você pôr cheio água, ela também dura para fazer, ok? A partir de agora, não gosta de trocar tule para este tecido ali, mas nunca sabe esse nome, mas na inglês é chamado cheesecloth, que é tecido de queijo, para fazer queijo. Mas também está lembrando de fralda de bebê, é que esse tecido meio tem buraquinhos também, é meio aerado. Não também pesquisa talvez esse nome no português, mas usa criatividade. Acho que pode tentar usar caso bocacha, fralda de bebê, ou pode tentar usar meia colã, é aquele tecido assim meio levezinho que dá para passar ar entre ele. A partir dessa fase, gosta de usá-lo para molde. Nós revelar que a partir do momento que começa a fermentar, um processo de fermentação é atrai mais vida para ele. E vida que não tem tchau, a nos volta, que nunca gosta muito, que é para atrair, é que as melguinhas, que as mosquinhas de frutas. Então é bom que a hora que você põe aquele tecido ali, como ele é um bocadinho mais fechado que tule, ele protege um bocadinho mais. Então põe aquele pano, põe nos elásticos. E assim nós também começa nosso processo de fermentação. Mesmo coisa, deixa num lugar quietinho lá, mili, naquele caso aqui ali,
Então costuma fazer a rejuvelak e dura mais ou menos uns 2 dias para estar pronto, naquela quantidade ali. Na Cabo Verde, por ser mais quente, temperatura média de lá é mais alto, não um dia já está pronto. Então bate observa, deixa ele no espaço tranquilo, cabo fica também chinelo toda hora, deixa ela, esquece dela, deixa ela nesse processo. Cabo pôr junto de cestas de fruta, para umas mãos flor que as melguinhas tá costuma sentir mais atração para ele. Cabo pôr perto de cor de lixo também. Cabo esquece, é um organismo vivo que não só lida com ele. E deixa ela fazer essa tarefa. Bata as peles só de vez em quando, bota o molho. Então, ali no tem nós preparo de quinoa para rejuvelak. Deu concluído. Oi, boa noite, família. E hoje já nós estamos na D2, no nosso segundo dia do nosso processo de fazer nosso queijo de caju. E aí, nós contamos o que você está certo para nós está conseguindo acompanhar, se é fácil, se é difícil, já dá aquela vontade para queijo ficar pronto logo. Calma, já não está quase. De ali para frente já estou mais fácil aquele processo. Bom, hoje, no nosso segundo dia, gosto disso de noite, não sabemos só pôr castanha de molho. Enquanto nós rejurar se ela está fazendo, se ela está fermenta, mim não tem costume de deixar 2 dias. Então, como em princípio não só usa amanhã de cedo, hoje de noite não também põe nossa castanha de caju sem sal e sem ser torrado, ele cru, não sabemos pôr de molho. Aquele molho pode ser de 4 a 8 horas. Quanto mais tempo fica, melhor para a tritura até. Ele fica mais molinho. Bom, tem ali 2 pacotes. Cada pacote é 200 gramas. Então, serão 400 gramas de castanha de caju. Dependendo de onde que você compra. Se for preciso botar uma catalãs, espia se tem algum que se gasta muito fixe. Bota atrás. Ali, como normalmente está bem direitinho, eu mostro, que é ali, como normalmente está bem direitinho, essa cru é aquele que fica clarinho, se essa torrado, já fica com aquele cor de torrado mesmo, e tem que ser sem sal, é bom é ser sem sal mesmo, para poder até fermentar depois. Anda acredita uma cru, mas sem ser cru, ele torrado, que tem muito problema na fase. Agora já salgado, parece que também pega muito na fermentação. Então, tenta espiar, pelo menos sem sal e cru. E o que ele começou a fazer simples, só deixar de molho na água potável, água mais limpa que o tempo, a baby, botar cobrir e deixar. Pode ter pôr um paninho assim só para bicho, para mosca ou alguma coisa assim que achinta nele e deixar ele de noite de manhã para noia. Enquanto nós rejuvelar que será nessa fermentação. Já mostramos aqui já está em processo de fim de primeiro dia de rejuvelar que já entra na segundo, então mostramos já. Então, se não fanhos, não tem nem rejuvelar aqui nesse cantinho que tinha, nem que se mexe nele, mas já mostramos que já está. Já começa a ficar com aquele cor meio amarelado, turvo, alguns grãos de quinoa fica boia, e já tem tipo um espuminho ali de riba, forma. Sem mexe nele, quem quer saber mexe, para deixar ele quietinho, amanhã tá mostrando. Às vezes não toque, ele solta uns borbulhas de baixo para riba. Então, esse é naquele processo de fermenta. Amanhã não também mexe, não também pega nela. Boa noite. Oi, bom dia pessoal! E hoje nós estamos no nosso D3, o terceiro dia de processo de fazer queijo de castanha de caju. Então hoje o que nós vamos fazer é nosso creme de caju, misturado com nosso rejuvelak, nosso caju que estava em molho desde ontem de noite, e nosso rejuvelak que para mim fica 2 dias na fermentação. Então já mostramos um truque que também fazer essa fermentação aqui no tal pequenos batidinhas
fundo de frasco, eta liberta uns bolhas tá sub. E também mostramos ele mais de perto, modo que qualquer se aparência na frasco. Também soia e tem um aspecto meio turvo, alguns mais que não sa para arriba, como olha a forma que as bolhas que tá por subir, assim. E tem aquele espuminha para arriba, que mexer muito, como olha. E nossa castanha também, que estava de molho desde ontem de noite, estava nesse processo de corda, né, de germina também. A água fica cheia de aquela gordura, por isso que castanha é um bom semente para fazer, é um bom fruto para fazer queijo, para modo ele é gorduroso. Olha, começa esse processo de germinação, então começa a criar aquela polpinha também. Cima nos quinoa, canto no oiaba. Então gostem de saber lavar e troca aquela água ali, escorre aquela água ali. Então tá para o escorredor para não fazer. Nós sabemos usa escorredor ou peneira, aquele que você tiver, despreza aquela água. E lava. Lava. Lava direto, que é para poder tirar tudo aquele antinutriente que tem, que está às vezes na semente, seco. E a hora que entra em contato com a água, já foi ali. Então ali não tem nossa castanha, depois sem torra e sem sal. Depois de molho de note, que fica de molho. Gosto, então, nós sabemos pôr nossa castanha, uma boa quantidadezinha, tá? Depende de potência do liquidificador. Minta costuma pôr tabata bem no olho, não tá pôr pouco, não tabata pôr tritura. Põe mais um bocado, fica força, o liquidificador, como eu pode acaba para queima, cuidado com aquela. E nós tá põe um bocadinho de rejuvelac também, tá também pouco, de maneira que ela fica cheio líquido. O rejuvelac eu pode pôr direto de uma peneira. A mim como nunca sabemos aquele pano ali, mas como ele é pequenote, para aquele próximo travessa e próximo pirex que sabemos usa aquele pano ali mesmo como se peneira. Então põe um bocadinho. Olha, põe mais ou menos metade de frasco. Aquela quantidade ali, a quantidade que está acostumado tranquilo para 400 gramas. Então gosto de saber tritura. À medida que no toia começa a ficar pisado de baixo, não tá para e bata mexer com nossa espátula, só que não esquece, material mais limpo possível. Bata daquele misturada, leva aquele que está de riba para baixo, ainda olha uma castanha, ainda tem peças de castanha grande, ainda está um pouquinho rejuvelac, então está mais molhado. Mantém mais castanha para pôr. Então. Coisa que a gente faz também é com o liquidificador ligado, a gente também com espátula, com cuidado, na cantos, a gente bata de chile. Com cuidado, a gente faz que ele que tritura espátula, né? Se você sentir confiante, você pode usar que está falando biosocador, que
em vez de aquele liquidificador, se você tiver aquele liquidificador que tem coisa de bata polpa dentro, de bata pinchal, ótimo, que ele é um socador de liquidificador. Se você tiver, você pode usar um bio, ou seja, aquele que é natural. Um cenoura, um pedaço de cenoura, um pepino, esse que faz parte da receita, mas se estritura um bocadinho, que tem um problema. Mas eu não gosto de usar espátula mesmo, da bata pinchal na cantos. Qualquer coisa, você bata dar um tempinho, conforme o liquidificador bata aguenta. Se for potente, que tem problema. Agora, se você sente que já começa a cansar, está quente, e para a partir do momento que começa a quente, aquele pasta ali, aquele creme ali também está começando a quente, então já nunca está tendo nosso processo de aquele queijo cru. Não usa praticamente metade. Tipo, fica menos de 2 dedos para arriba. Estava ali mais ou menos. Um bocadinho mais que metade daquele líquido que não usa. Aquele outro, você pode tomar na sumos, pôr na batido. Que eu esqueci, é um probiótico. Se você gosta muito, se você curte esse gosto, então fica tranquilo. A mim que é muito fã desse gosto. Ele assim, ele só. Mas você pode tomar um colher também por dia. E guarda aquele resto na geleira. Então, guarda ele coberto na geleira e está pronto. Então, dá para usar. E com aquele resto de quinoa que está fermentado também, você pode lavar e fazer tipo uma salada. Gosto de usar ele numa salada, já que assim não cozinha muito, como já está praticamente bem molinho. Bom, gosto de também passar nosso creme de castanha de caju para tigela. Então, gosto não é nos pasta, modo que está nos creme, modo que está essa consistência. E como ainda não tem mais um segundo processo de passar na liquidificadora, vai ficar mais creminho ainda. Então, assim já está bom para aquele primeiro passo ali. Gosto não sabemos pôr nosso creme. Gosto não sabemos pôr nosso creme numa tigela. Gosto de levar para uma tigela. Pode ser de vidro ou aço inox. Aqui na Inglaterra, não fica meio assim de usar aço inox como aço inox pega temperatura de lugar que você está. Então, às vezes, de noite, como está mais frio, a arma interfere naquele processo de fermentação. Então, por isso, ainda prefiro pôr na vidro. Mas, se você está num lugar quente, olha, ele te ajudou até com o processo de fermentação. Ainda tem mais para raspa ali, aquele que não está acostumado a fazer. Aquele que não está acostumado a fazer, no liquidificador, abre ali de baixo. Então,
Ó, que já entra a maioria, também abrir. Para raspa aquele que falta ali. Bastante coisa. Zero desperdício, por favor. Ainda mais, ó, que não estou aí, tipo, que as 400 gramas de castanha daquele tigela ali. Bom, gosto que já não limpa nos copos. Bem limpo. Gosto sim, é momento de bem cobre. Com aquele mesmo tecido levezinho, tipo fralda. Aquele mesmo tecido que não cobre nos quinoa, não tá bem cobrir também. Deixa ele uniforme. Já está uniforme na nossa tigela. E gosto de também cobri-lo com o nosso tecido. E deixá-lo de 18 a 24 horas, dependendo do lugar. Se estiver muito quente, não estou prendendo com aquele elástico também. Se for um lugar muito quente, às vezes até na 12 horas, já está num processo de fermentação bom. Quanto mais tempo deixar, mais forte que o gosto fica. Cima que queijo mais curado. Mesmo coisa, deixa ele nesse cantinho quietinho lá do trabalho. Oi pessoal, bem-vindo a nosso D4 ou nosso quarto dia de produção de nosso queijo vegetal de castanha de caju. E aí, animado, já não começa a estar próximo de final. Hoje está sendo um dia muito fixe, porque já não está começando a nosso queijo está tão a forma, então bem, não vamos fazer. Lista de materiais está tudo lá na nosso e-book, mas lista em si não tem tudo aquilo que no mês. Nós sabemos nosso creme de queijo que esteve a fermenta de ontem para hoje. Me diminuiu, fica mais ou menos 24 horas, tá fermenta, até subir um bocadinho, já gosta ali naquele pano. Nós também passar de novo no liquidificador, só para misturar com sal. E depois nós vamos pegar os temperos que não gosta. Hoje a ideia é de fazer um sabor de sal normal, natural, sem nada mais. De ervas e alho e outro de páprica. E nós sabemos pôr 2 desses na forma que não tem costume de fazer, como não está fazendo, está vende. E outro que não sabemos fazer, para quem que tem forma, não compras na Amazon, mas para quem que tiver, pode experimentar fazer na tigelinha normal de cerâmica, só que está forrado com aquele mesmo tecido, aquele tecido ali está salvando a vida, né? Já não se percebe, mas não estou usando cima castanha nesse processo. Então não está só fora aquela forminha e não está põe nosso creme depois de temperado ali dentro. Então, no bem começa, não está pega nosso castanha, nosso creme de castanha. Então fica até um bocadinho mais amarelinho na pariba, né? Ó, que tá fermenta. E tem aquele cheirinho mais azedo de queijo, que é normal.
Mim gosta de fazer aquela segunda etapa ali na liquidificadora, em vez de só misturar. Olha como que fica. Para dentro, como que está. Ele fica aerado para dentro, começava a fermentar, o processo de fermentação está pedindo aquele ar, borbulhamento, tudo isso. Em cima você falando, gosta de passar para pôr sal na liquidificador, para modo esta mistura melhor. E esta fica mais fino ainda. Então, gosto de saber pôr sal. Para aquela quantidade ali, não tá costuma pôr mais ou menos colher de sal. Para modo sal tá lembrando queijo e tem aquele gosto mais para salgado do que para sem sal. Mas que não exagera também, né? Que não esquece, não estou tentando fazer algo saudável, que eu vou sair com tensão alta. Para aquela quantidade ali, não costuma pôr colher raso de sal, mas bata põe pouco a pouco, bata experimenta e que não esquece, é também que não leva para geleira para aquele processo de secagem, ela bata desidrata, então ela fica com um gostinho mais forte, então que se exagera tanto na sal. Então ela bata pega gosto mais. Então já não está ligado. E assim, não tem nosso creme de castanha de caju, gosto igual essa temperado com sal apenas. Então nós sabemos fazer dele. Então, nós primeiro que nós sabemos fazer ali é aquele sabor natural, que é aquele só com queijo, só com sal. Nós sabemos fazer cima de naquela forminha de cerâmica, numa tigelinha de cerâmica, com aquele tecido para dentro, que é para de trás. Não está simplesmente põe nosso creme ali dentro. Quem esquece que o tecido está bem limpo também, né? E como está seca a faixa, é bom de lavar rapidinho. Bater. Só para pode deixe tudo e ali no tarma ajeita ele para mão. Aqui no ventral que ele está bem ser-se base, aquela parte riba ali. Campeão, já não tem nós natural. Gosto para mim fazer que os outros dois, quem sabe tempera. Não também messe de papel vegetal. E aro, se você tiver aro de culinária de aço inox, essas medidas na e-book e botar as cores de tempero que você quer. Então, deixa eu entrar ali, mais ou menos medida de 1. Como na tudo doce, pôr pimenta do reino na massa. Então, pode pôr já bocadinho de pimenta do reino ali. Ui, bocadinho que acho que vai bocadinho de massa tá bom. Então, mexer ali bocadinho. E gostam também de passar o pão. De essa forma ali. Aquele que não sabemos pôr para dentro, na massa, na queijo mesmo. Pimenta do reino. E para arriba também pôr crosta de
paprika ou páprica. Tem páprica picante, então também fica um bocadinho picante. Mas só naquele crostinha, só naquela parte de riba. Aquele já tem demais. Então, bater um bocadinho e bate a espalha aquele excesso para preencher todo lado. E tra. Como não sabemos cobrir de riba, realmente fica aquele tão perfeitinho para não só cobrir, então cá está bem fácil, mas não estou a fazer bonitinho. Gosto que ele mistura que a gente costuma fazer de páprica, então está bem. Outra questão. Então apenas mistura de páprica e outra spaghetti de riba para ficar com aquele crostinha de páprica. Ou paprika, que se máquina se chama, nós vamos comentar lá, se é um lugar que nós está, acho que na Brasil era paprika que está chamada. Mas na português de Portugal passa a páprica. Bom, já não tem um com nosso crosta e aquele outro que não sabemos fazer. Aquele outro não sabemos fazer com alho, pimenta do reino na massa. Aquele outro já sabemos ser tudo na massa, não sabemos fazer com crosta. Sabemos ficar uma massa com pimenta do reino, alho triturado e um tempero verde que chama dill. Já esqueci o nome no português. É endro, parece? Não. Caema, enfim, depois não está edita na vídeo, não está esse nome, dill, quer dizer, na português. Ele então não está acrescentando um bocadinho mais de pimenta do reino. Um bocadinho de lado que eu tive daquela vez, que instante. Mim gosta de pôr temperos secos, para molde às vezes, ó, que tempero fresco. Tipo assim, pôr alho fresco ou ervas fresco, tá dando sensação meio bem larga. Eu pôr larga. Já, por exemplo, erva fresca vou pôr no momento que você serve aquele queijo, se você quer dar aquela decoração, aquele toque. Então, tentar pôr um bocadinho daquele dill. Tá bem a gosto, que tem medida para as ervas, para os temperos, conforme você gosta. Então, mexer. Está bonito e tá tira sabe, hein? Duvido, eu dó. Amanhã eu tô curto aquele queijo ali. Lógico, foi nosso tempero, também se acima. Independentemente do tempero que nós põe, se cresceu com sal, nós sabemos curtir. Eu adoro aquele natural. Mas tem outros sabores também que a gente faz, tipo alecrim. Dá mais exemplos de gostos, de sabor, que você pode aventurar na fase, se ela não é book, mas se você quer fazer mais até, inventa depois do flan. Quem sabe também experimenta ali também. Não sabe aquele natural para comer com tâmara, e fica super sábio. Põe daquele contraste de salgado e doce.
Hoje aquela quantidade ali, afinal, acaba para dar um bocadinho mais do que simplesmente três formas de queijo. Talvez eu possa dar até... É como aquela medida de que as formas de queijo linda, mas é mais ou menos 120 gramas de queijo. Agora, aquele tigelinha que me põe, porque ele primeiro, aquele natural, não sabe qual que é essa capacidade. Mas acredito que ser menos de 100. Então, pronto. Com aquele 400 gramas de castanha de caju, dá para fazer um bocadinho, quase 4 de aquele... Quase 4 formas de queijo. Você deixa só assim. Gosto, próximo passo, já não tem ali, nas duas formas e nos tigelinha. Um natural, um paprika e um de ervas e alho. E gosto, próximo passo é deixar na geleira assim. Manhã, depois de 24 horas, não sabendo desinformar-se. Já está quase, aguenta firme, aguenta babo. Bem. Alô pessoal, bem-vindo a esse novo dia, nosso D5, na nossa contagem de nosso processo de fazer queijo de castanha de caju, o nosso quinto dia aqui no Sanel. Hoje passa mais rápido, é só desenforma queijo, já não deixa dar um dia, depois que nosso queijo estava na geleira, nossas forminhas, não sabemos só trazer de forma, traz gosto de geleira, só para trazer de forma e depois ainda torna bem pôs lá dentro. Com que zaro que tem? Também já aquele coisa de pinchar para sair. Então, como que ele está com aquele páprica para riba, e também fica vermelho, chantra aquele de ervas primeiro. E voilà. E gostam de outra aquele de páprica. E voilà. Assim. Então, já não tem nosso queijo fora de forma. Gosto, essa aí fica mais um dia na geleira, naquela posição ali, naquele semestre ali, depois de bater a cura. Manhã já, tá certo um dia que não podia falar, mas já te dá para não comer o nosso queijo. Até hoje, se não quiser, e para fazer ontem. Depois que não cá forma e capa na forma, aquele restinho que fica naquele tigela, nunca tenta pôr na mais uma forma, simplesmente um pôr num torrado e comer. Então fica reide, sabe, tipo um cream cheese. Então, se quiser, experimenta também. Mas, em formato de queijo, quanto mais durinho você aquela casquinha de fora, fica mais tempo você deixa na geleira. Aí você fica só virando de um banda para aquele outro. Por isso, até que tem papel vegetal para baixo, como manhã já, não também vira cabeça abaixo. Depois fica casquinha. Já desenforma aqueles dois ali, gosta a hora de desenforma aquele outro ali, de tigela. Então, como sempre não teve forma, nunca fazer daquela maneira ali, mas para tudo tem a primeira vez. Então, eu ponho um pires e um pedaço de papel vegetal, que também põe a riba e gosto. Já está. Olha, tão lindinho. Ai, que chique! Yo, sucesso absoluto. Aquele nosso queijo puro, aquele que fica só com sal. Então já não tem nossos queijinhos. Essa torna a volta para a geleira, amanhã não também virar daquele outro lado, ok? Já está quase na fim. Aguenta! Oi, pessoal! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que eu estou aquele vídeo ali, mas hoje é quase na nossa reta final, no nosso D6, no sexto dia, e hoje o que fazer é super fácil, não sabemos só virar nosso queijo, então chamamos de geleira. E não sabemos que nós não sabemos como mais, não se corta mais papel vegetal. Pôr de riba.
e dá-lo uma volta. Assim vai ficar mais um dia, vai ficar mais sequinho. Caso você queira experimentar, já está num bom, percebe? Já está numa boa altura também, se quiser bata experimenta, percebe, mas à medida que a bata fica na geleira, a bata fica mais sequinha, ela muda de cor, a bata fica mais para amarelo, ela apresenta aquele casquinha mais duro. Se você quiser, quanto mais se você quiser, mais tempo você deixa ela na geleira. Se não, como não tem 3 ali, se quiser experimenta, para um desses para experimenta. Se a ideia for para vender, é bom que você deixe um bocadinho mais na geleira, para no processo, no momento de embrulhar, é bom que está mais durinho, depois de facilitar o embrulho. Se estiver muito mole, vai ser difícil de embrulhar. Eu estou acostumada a embrulhar com qualquer papel vegetal ali, aquele limão que fica aquele parte terrível. Bom, já está, já não vira nosso queijo, já está pronto para tornar a geleira. Amanhã, teoricamente, já está pronto para comer, mas se quiser experimentar um desses hoje, está à vontade, bom apetite, aproveita. Depois o fã cozer que boate, depois o fã mole que você prefere. Amanhã, nós vamos fazer mais um vídeo. Tá cortando, olha, o que tá certo. E aí, água na boca? Tchau, tchau, até amanhã. Alô, pessoal. Boas, hoje é nosso último dia, espera já acaba. Hoje, felizmente, não estou conseguindo experimentar nosso queijo de fato. Então, não vamos entrar nos queijos de geleira, pôr numa tábua de coral, ou põe direto na coisa que quiser comer, pão, bolacha, aquele que for. E não vem como a máquina fica. E gosto que já não sabe o nosso tábua, bonitinho, prontinho, super romântico. Pode pegar uma taça de sumo ou de vinho e vem, aproveita, não vem, corta nosso queijo, põe a máquina fica, aquela consistência. Lembrando que quanto mais tempo fica na geleira, mais aquele casquinha de fora até ficar mais amarelinho. Então, gosto que nosso queijinho já está pronto. Amanhã o ficou com consistência mais cremoso, dá para barra na pão. Um sucre pode pôr para as paradas, assim, riba de pizza, às vezes não põe também, mas sem ir forno, não põe na fim, ó, que pizza já sai de forno, já para riba, você só pede aquele cremosinho. E é isso. Nós contamos, se nós tiver dúvidas, que nós deixa de contactar, nós contamos se nós gostam, no comentário, se nós que sabor que nós fazemos. Então espero amanhã se você gosta, assim como mim. Bom apetite! E para você que já chega na fim de nosso vídeo, como que nós estamos fazendo nosso queijo vegetal de castanha de caju, dê um bônus para você. Com sobra de nosso quinoa, caso você tenha alguma naquela preparação de germinação de quinoa,
nós vamos fazer um café, um papa de quinoa super nutritivo para o café de pela manhã ou um lanche de tarde, ok? Então, vem hoje. Nós vamos usar banana, nota pilal, metade, aquele outro metade lá, vamos deixar para decoração de prato. Para também aquele fruta que eu tiver na boa armário, na boa cozinha. Banana com canela fica rico, sabe também. Nós não sabemos hoje, já vamos fazer um limpo ali nos armários, não sabemos um bocadinho de cacau. Banana, morango para decoração, leite vegetal e mel. E nós também começa com nosso lume. Acende lume. Põe o quinoa que já estava molhado. Então esta cozinha super fácil. Ou pode usar panelinha, nas minhas casas eu uso frigideirinha. Põe coisa rápido. Que o café que você pode dar super nutrida com ele. Vou deixar naquele prato, olha, aquele que serve. Que é leite vegetal. Um bocadinho, tudo na óleo também. E para doce, você pode pôr um bocadinho de mel. Você pode pôr na fim ou gosta, né? A minha de mel como minha mel são um bocadinho sólido. Para modo frio. Não dá por de gosto. É mel, é com leite condensado, não, mas se quiser pôr leite condensado também. Usa por criatividade. Usa aqueles restos que você tem na cozinha. Para que estraga, para que tem desperdício. Mas ele nunca te estraga nada. Mas para fim que não tá junto aquele banana. Só para poder dar aquele gostinho também de banana. Como se não só põe banana, se quiser põe outro tipo de adoçante, tipo mel ou açúcar. Nem caminha, se for uma dieta fica docinho com banana. Só quinoa, leite vegetal, um bocadinho de mel e canela já tá ficando rico, sabe também? Tá ficar tipo um arroz doce. Só que quinoa doce. Bom sobremesa. Mas como no sali tem fazer algo que já que sobra na café, é uma opção de café, de pequeno almoço saudável também. Em vez de que é papa da aveia, é papa de quinoa. Eu também ponho um bocadinho de cacau também. Ui! Bem pouquinho, vamos comer cacau. Ele é bem amargo. Gosto que já começa a levantar a fervura. Que quinoa começa a desmanchar. Está quase pronto. Gosto assim, é um bom momento. Deixa eu só baixar o lume um bocadinho. É um bom momento de pôr aquele banana pisado. Limpo aí mel e banana pisado, como que as duas adoçantes para molde, como põe cacau. Cacau é um bocadinho mais amargo. Totalmente. Coisas para adoçar.
Aí não tá misturando aquela bananinha. Crianças costumam adorar, ai dessas que adoram. Ok, goste, já não é, mas já fica com aquela consistência mais de papa. Pode deixar ela assim, ou se quiser ele mais seco, pode deixar ele mais um bocadinho. E voilà, já está prontinho. Agora você não monta nos pratos. Vou pôr de pago. Decorar na bom gosto, com frutas que você tiver na casa e que você gosta. E voilà. Já está pronto para comer. Nham, nham, e já está pronto um café super nutritivo para você ou qualquer membro da família. Aproveita!